pessoal, espero que todos vocês estejam bem e estejam animados para essa conversa sobre a produção audiovisual dos últimos anos, principalmente aqui no Brasil. Sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte, principalmente aqueles que estão chegando agora. Fica aqui o meu convite gentil para que vocês se inscrevam nesse canal. E peço que todos que estão aqui fazendo companhia e que estão fazendo com que esse projeto da Casa na Arte aconteça, deixem também o seu like aqui neste vídeo. Muito obrigada a cada um de vocês. Vamos iniciar a nossa conversa? Essa conversa tem uma motivação, porque na semana passada eu tive o prazer de participar de um ciclo de palestras muito interessantes. Eu recebi o convite como professora do Centro Paula Souza, eles divulgaram bastante esse evento e me interessou porque era um ciclo de palestras voltada à discussão, do cinema brasileiro. Foram 3 dias de conversas, palestras com diversos profissionais da área, com uma formação acadêmica muito consistente e com muitos anos já de experiência na direção e na produção de cinema nacional, de cinema brasileiro. Então eu fiquei muito feliz de que o Centro Paula Souza mais uma vez estabeleceu essa parceria com o Cine Autorama e contou com a promoção da Brazuca Eventos para que esse ciclo de palestras, é só um de muitos que acontecem até o finzinho deste ano, acontecesse e reuniu muitos profissionais, mas principalmente alunos e professores que estão interessados em entender um pouquinho do panorama do cinema contemporâneo. Então foi um evento muito legal, eu até recomendo que vocês o acompanhem porque há muitas palestras e oportunidades abertas inclusive para o público em geral e não só para alunos e professores do Centro Paula Souza ou de outras instituições. Então vou deixar as referências do evento aí, os canais de YouTube em que eles divulgaram aí, publicaram essas conversas. E eu gostaria de apresentar aqui uma resenha minha a respeito delas. Qual foi o meu olhar sobre esse evento, porque ele me ajudou muito a pensar. Eu não sou especialista em cinema, e sim em teoria e história literária, como muitos já sabem e me conhecem aqui pelo canal, pelo modo como eu já me apresentei em várias ocasiões, mas como professor eu tenho esse dever, eu acho, de ter um olhar mais amplo também para as outras formas de arte e para que eu possa também oferecer referências e repertório aos meus alunos em sala de aula, é a minha responsabilidade social. E eles, já me conhecendo, também gostam muito de dividir, às vezes, referências que eles têm na arte, principalmente com séries, enfim, é até sobre elas que nós vamos falar um pouquinho hoje, e a gente compartilha um pouquinho desse nosso olhar. Então, nesses 3 dias de evento, nossa, teve a participação de muita gente muito legal, com muita experiência, muita bagagem, muitos anos já, de cinema. Por exemplo, no primeiro dia a conversa foi com Ana Mui Laerte, que já é um nome muito conhecido na área. Ela é diretora, é roteirista de televisão e também de cinema, já contribuiu aí com produção e direção de longas metragens e também curtas, Nós tivemos no segundo dia a participação de uma professora doutora formada pela ECA na USP, a Sabina Anzoateg, que também é escritora, já produziu aí algumas obras literárias e é também roteirista e dividiu aí conosco esse seu olhar, inclusive oferecendo muitas sugestões, de filmes nacionais de diferentes gêneros para atender aos gostos dos alunos, dos professores e dos participantes ali do evento, que compõem a sua lista aí de filmes favoritos.
E também tivemos a participação de Flávio Brito, que também é professor doutor pela ECA na área de Ciências da Comunicação. Ele é atualmente professor na FAAP e ele tem um website muito legal intitulado Mnemocine, Memória e Imagem, e ele trabalha já há muitos anos com formação de jovens, de alunos e de futuros profissionais na área da produção audiovisual. Então, além desses, houve aí outros participantes, enfim, mas foram as 3 falas que eu consegui acompanhar, né, e consegui aí organizar minha agenda para que eu pudesse trazer a vocês também um pouquinho desse conteúdo. O que eu senti, né, desse evento que tinha por título, né, Cinema Brasileiro, uma reflexão sobre o contemporâneo. O que eu senti do evento é que todos destacaram, e por isso aí o título desta nossa conversa de hoje, a profusão da produção do audiovisual, né? Não só no Brasil, mas neste caso em específico desse evento era um pouco esse o olhar, né? Um pouco esse o foco. Então, nós sabemos realmente, sentimos isso diariamente na pele, né? Como a cada dia são tantos novos vídeos, tantas plataformas recentes de streaming, de serviços de compartilhamento de vídeo, como o próprio YouTube aqui, tantas séries e serviços de streaming que oferecem uma produção e um cardápio tão vasto e variado, todos tocaram muito nesse aspecto, né? De que a produção audiovisual nos últimos anos cresceu freneticamente e aceleradamente por diversos motivos, dentre eles esse da possibilidade, claro, de agora termos novos meios, novas plataformas, então não é mais televisão e cinema, né? Até o hábito de frequentar salas de cinema mudou radicalmente, tendo em vista que nós hoje de casa conseguimos o tempo todo ficar com aparelhos ligados, smartphones, tablets, notebooks, enfim, podendo acessar essa produção audiovisual no horário que for e na situação que for e com quem for, né? Então isso muda um pouquinho o cenário de, sei lá, 20, 30, 40 anos, quando o hábito de ir ao cinema era mais comum, né? Era um programa social, você ia com família, com amigos, enfim, tem aqueles que curtem até hoje, eu mesmo adoro, né? Mas eu também confesso que diminuí demais o meu ritmo bem antes já da pandemia. Agora com a pandemia as salas de cinema estão fechadas, enfim, seria realmente inviável, né? Ou estão abertas, mas aí num regime mais restrito. Mas mesmo antes disso, tendo em vista, claro, esses novos serviços que hoje a gente tem em casa, né? Depois levantaremos uma questão a respeito disso. E essa produção audiovisual, ela é muito vasta, a gente sabe, mas ainda pecamos, e aqui eu chego a um segundo ponto, por não valorizarmos a produção audiovisual nacional, né? Brasileira. Então todos eles disseram, vamos ter um olhar aí mais, né, condescendente, mais generoso, né, e mais orgulhoso, inclusive, até para os nossos filmes, os nossos documentários, as nossas séries, os nossos filmes de arte, de cinema independente, que são muito bons e que propõem um olhar mais para dentro, né, para a nossa cultura, né, para um retrato mais brasileiro, que é um brasileiro tão variado, inclusive por ser um país tão grande, tão vasto e tão diversificado em relação às suas regiões, aos seus dialetos, né, às suas cidades, enfim, e ao modo de estar e ao modo de realmente viver este país, né, esta nossa riqueza, esta nossa abundância e ao mesmo tempo os nossos desafios também. Então eu acho que um denominador comum da fala de todos esses palestrantes nesse evento foi também esse, de que a gente tem de se interessar não só pelo cinema estrangeiro, principalmente estadunidense, que continua sendo uma referência, mas é uma referência principalmente de um cinema comercial. E o cinema comercial ele é todo criado, produzido e dirigido para que atenda públicos grandes, em massa, em salas de cinema e atinge um número muito mais elevado de ingressos, enfim. Mas é preciso também olhar para outras formas de cinema,
né? E principalmente o cinema nacional. E aí começam os poréns, né, que também apareceram nesse evento e que eu acho vale a pena a gente destacar. Apesar do boom do audiovisual e apesar de uma proliferação e uma variedade maior de plataformas com as quais, né, pelas quais a gente pode acessar essa produção, conhecer tantos filmes, conhecer tantas séries, principalmente essas nacionais que vale a pena olhar e vale a pena, né, conhecer e se deixar levar e se deixar, né, também encantar por esse tipo de produção, todos eles tocaram num ponto que eu achei super interessante, né, que são os desafios de quem faz arte e principalmente cinema, nesse caso em específico, e que, claro, com a pandemia isso se agravou. Então os desafios começaram, nós sabemos já há alguns anos, né? Principalmente desde sempre foi muito difícil trabalhar com arte e com cultura no Brasil, mas o atual governo, sabemos, ele realmente desvaloriza, né? Subestima e não incentiva politicamente, publicamente, esse tipo de expressão, né? E de cultura. Então a nossa arte nos últimos anos padeceu demais por falta de incentivos, pelo desmantelamento de certas instituições que apoiavam e fomentavam esse tipo de produção, como a Ancine, né, cinematecas que ameaçam de serem fechadas ou já foram, enfim, e que eram espaços privilegiados de poder se encontrar, de poder assistir, de poder consumir arte, de poder debater arte. Né? E isso é uma pena, é muito, muito, muito lamentável. É um solo, esse solo político que, se não é fértil, né, e se não é bem cuidado, ele não produz, né, ele não floresce. E a arte, os artistas, os produtores, os diretores, os roteiristas, os alunos e professores de cursos de arte e de cinema padecem diretamente desta falta de incentivo, né, e do enfraquecimento geral que tem acontecido e que atinge diversas categorias, principalmente esta. Né? Então é um ponto que eu acho eles destacaram muito bem, que é uma política realmente pública nacional que inviabiliza, que dificulta demais esse tipo de trabalho, infelizmente. E um segundo fator, né, que foi mencionado, é, claro, a pandemia, que atrapalha demais, principalmente produções de longa-metragem, enfim, quando há exigência de equipes maiores, quando a captação, né, e os recursos precisam ser também mais dispendiosos, enfim, e é complicado porque, claro, agora com essas restrições fica muito difícil. Então, quem lida com o cinema teve de se adaptar, né, e enfrentar esses entraves, esses obstáculos e talvez tentar produções, claro, muito mais enxutas, né, muito menores. Então quem dirigia muito longa passou a fazer curta, passou a tentar algo híbrido, inclusive realizar alguns projetos mais à distância, enfim, continuar produzindo e continuar trabalhando, porque isso é inevitável e é essencial e é o que é, então a gente precisa continuar, seguir a nossa vida, né? Mas sempre com muitos desafios em razão da pandemia, salas de cinema fechadas, enfim, né? O público muito mais distante, muito mais ausente, e ao mesmo tempo todos esses profissionais engajados em continuar fazendo com que essa produção audiovisual, como a gente está mencionando aqui, continue, né? E uma terceira e última ideia, né, e que serve quase como um porém ou uma crítica, né, uma leitura mais crítica, mais reflexiva que eles fizeram, né, nesse evento, esses palestrantes, foi em relação à qualidade do consumo do audiovisual que a gente faz hoje. O audiovisual passou por esse boom, o audiovisual não se restringe, obviamente, só a cinema, né, apesar deles serem todos especialistas e profissionais dessa área de cinema, o audiovisual vai além. Eles inclusive falaram sobre o TikTok, né, sobre essas ferramentas e plataformas mais recentes que fazem com que você o tempo todo fique em contato com audiovisual. Mas que qualidade de consumo é essa hoje que a gente faz, né?
Quer dizer, a gente consome muito audiovisual hoje enquanto a gente almoça ou enquanto a gente janta, né, dentro de casa. Então a gente vê que toda essa profusão faz com que a gente fique até um pouco obcecado por tentar ver, por tentar acompanhar, por tentar saber do que as pessoas estão falando quando esses vídeos todos viralizam e começam a provocar debates públicos maiores, e faz com que a gente fique o tempo todo ligado. Então, chegamos até a cair num problema de um superestímulo, né, do visual e do sonoro, do auditivo, em detrimento de outros sentidos, né, de outros aspectos sensoriais que a gente poderia explorar na nossa vida. Então a gente está muito, e isso desde a idade mais tenra, né, porque já os nossos bebês e essas novas gerações estão com esse audiovisual na frente de si o tempo todo, até as gerações, claro, que conseguiram se adaptar e que também estão por aqui, né? Então eu saí do evento com essa sensação de que a gente tem uma produção audiovisual extremamente vasta, extremamente volumosa, com milhares e milhares de títulos o tempo todo, além dessas produções audiovisuais mais de curto fôlego, dos 30 segundos, do 1 minuto, dos 2 minutos, enfim, que a gente acompanha por redes sociais e novas plataformas que surgem, né, a cada semana. Mas a gente tem de tomar, claro, eu acho, esse cuidado. Esse alerta, eu acho, é um alerta muito válido. Para mim serve muito. Eu acho que sim, a gente deve levar em consideração que a gente superestimula, né, determinados sentidos e se esquece às vezes de, como disse Ana Moy Laerte, tomar sol, olhar para o céu, admirar a lua, né, tomar uma chuva e ter um tempo para o silêncio, para saber a hora de desligar, né? Para saber a hora de desconectar, para saber a hora de o filme terminou, eu não necessariamente preciso já iniciar a nova temporada da série, ou eu não preciso necessariamente já assistir ao próximo, ou próximo, ou próximo. Você assistiu ao último filme do fulano, do ciclano, quer dizer, dar um tempo para si mesmo e para o corpo, porque estamos agora, nesse momento de pandemia, muito conectados e muito no online. Então é o audiovisual de novo, até no home office, até nas aulas remotas, até em modelos EAD, até, né, nessas instâncias assim mais de emprego, enfim, e cotidianas que a gente vive. Então fica um pouco essa dica de temos de ter o silêncio. Temos de sair um pouco também do audiovisual em alguns momentos para a gente descansar o nosso corpo, descansar nossa cabeça e saber aproveitar e fruir também do silêncio, também do vazio, também do espaço entre um audiovisual e outro. Eu acho que é um pouco isso que eu senti e que eu acho foi assim um conselho até, né, que apareceu e um alerta que apareceu nesse evento que eu acho é muito válido, quer dizer, como estamos produzindo o audiovisual, como estamos consumindo esse audiovisual, com que qualidade, né, nos relacionamos com ele, o que temos acompanhado realmente de interessante, se estamos valorizando o nosso cinema brasileiro, antes de mais nada, e aí surgem muitos títulos recentes que vale a pena destacar, eles destacaram no evento, então se puderem assistam, né, a essas palestras, e também essa questão do legal, vamos valorizar, vamos, claro, né, viva a arte, viva o cinema brasileiro, mas também temos de saber a hora de nos afastar um pouquinho dele para poder, inclusive, entender, né? Interpretá-lo, enfim, e ter um tempo, claro, de reflexão e de descanso. Espero então que tenham gostado da resenha que eu fiz desse projeto, né? Que continua. Então, se eu conseguir acompanhar os próximos capítulos, eu trago para vocês aqui mais novidades, mais resumos desses eventos que têm acontecido e que trazem temas muito interessantes para entender o nosso contemporâneo. Parabéns ao Centro Paula Souza, Cine Autorama, Brazuca Produções pelo projeto e muito obrigada pela presença de todos vocês aqui que me acompanharam. Deixem, por favor, o seu like nesse vídeo e compartilhem se vocês gostaram e nos encontramos no próximo, tudo bem? Um grande abraço a todos e até lá!